João Victor Teófilo, fala do PL 1904, João. Vamos lá, Pitoli. A Câmara dos Deputados votou ontem a urgência de um projeto de lei que equipara aborto a crime de homicídio. O texto altera o Código Penal e estabelece a aplicação de pena de homicídio simples nos casos de aborto em fetos com mais de 22 semanas nas situações em que a gestante, primeiro, provoque o aborto em si mesma ou consente que outra pessoa lhe provoque, pena passa de prisão de 1 a 3 anos para 6 a 20 anos. Segundo, tenha o aborto provocado por terceiro com ou sem o seu consentimento, a pena para quem realizar o procedimento com o consentimento da gestante passa de 1 a 4 anos para 6 a 20 anos. A mesma pena para quem realizar o aborto sem consentimentos, hoje fixada de 3 a 10 anos. A proposta também altera o código que estabelece casos em que o aborto é legal. Conforme o texto, só poderão realizar o procedimento mulheres com gestação até a 22ª semana. Após esse período, mesmo em caso de estupro, a prática será criminalizada. Vale lembrar que a lei brasileira não prevê um limite máximo para interromper a gravidez de forma legal. Em abril, o Conselho Federal de Medicina criou mais uma barreira para as vítimas de estupro que procuram o aborto legal. Isso quem diz são especialistas ouvidos pelo G1. A entidade emitiu uma norma proibindo médicos de realizarem a sistolia fetal em casos de aborto previsto em lei, oriundos de estupro. Essa norma, lembrando, nós até trouxemos aqui na Ouro Verde Brasil, chegou a ser suspensa pela Justiça Federal em Porto Alegre, mas voltou a valer no final de abril, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região derrubou a liminar anterior. Em maio, isso foi para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa resolução. Na decisão, Moraes considerou que há indícios de que a edição da resolução foi além dos limites da legislação. A decisão do ministro vai a referendo em julgamento no plenário virtual a partir do dia 31 de maio. Ainda não aconteceu. A sistolia fetal consiste em uma injeção de produtos que induz a parada do batimento do coração do feto antes de ser retirado do útero da mulher. O procedimento é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para casos de aborto legal acima de 22 semanas. Se o procedimento é feito antes das 22 semanas, o Ministério da Saúde orienta que o profissional ofereça à mulher a opção de escolha da técnica a ser empregada: o abortamento farmacológico, induzido por remédios, procedimentos aspirativos com aspiração manual intrauterina ou a dilatação seguida de curetagem. No entanto, a resolução do CFM, o Conselho Federal de Medicina, vai contra o que diz a lei brasileira, que não prevê um prazo máximo para interromper a gravidez de forma legal. Esse é o ponto desse projeto de lei, Pitoli, às 22 semanas. Ô, João, eu vou te contar uma coisa. Quem me ouve agora e é pai, quem me ouve agora e é mãe, como a Liliane Moreira, por exemplo. Liliane é vó do Pedro, ela está dizendo aqui, mora em Bertioga, na Baixada, né, no litoral paulista. Diz que o Tarcísio vai estar ali hoje, está feliz da vida, porque o Tarcísio vai até a escola do seu neto, o Pedro. A Liliane está me contando aqui. Liliane, então, teve seu filho ou sua filha, enfim, hoje feliz da vida com o seu neto, Pedro. João, constituir uma família, ter um filho, decidir ter um filho, talvez seja a decisão mais importante na vida de um ser humano. Dar sequência à vida. João, vou te contar uma coisa muito pessoal, muito íntima, e não tenho nenhum problema em dividir com a minha audiência, até mesmo porque o que eu vou contar aqui está superado. Eu superei, minha esposa também superou. A primeira gravidez da minha esposa, houve um aborto espontâneo. Isso acontece, João, esse número é assustador. Nós aqui, vivos, nós somos 30% de todas as fecundações. Nós somos 30% de todas as fecundações. Para você ter uma ideia, entre uma menstruação e outra, ali acontece o processo, entretanto o aborto espontâneo acontece, a mulher não percebe, não nota, nem sabe que ficou grávida. Então, entre um ciclo menstrual e outro, apenas 30% de tudo que é fecundado é o que resta, é o que sobra. Então, nós somos 30%, João. 30%.
Mas muito bem. Quando um casal decide de maneira responsável, quando um homem e uma mulher, marido, esposa, decidem ter um filho, é a decisão, primeiro, para mim, mais certa que alguém pode tomar na vida, até porque como a vida se transforma é algo espetacular, é divino, é divino. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou dizendo. Mas mais do que isso, João, gera no casal uma expectativa, uma ansiedade, para que de fato aquilo aconteça, conforme eles programaram, marido e mulher. Então, João, imagine você o seguinte: vamos ter um filho, homem e mulher. Sim. Tentativa 1, tentativa 2, nem sabem muitas vezes que conseguiram, mas entre um ciclo e outro, né, o aborto espontâneo aconteceu. Mas, João, quando dá notícia de que vingou, e esse processo segue, e o aborto espontâneo acontece, já num ciclo mais avançado, geralmente até o 3º mês, e infelizmente isso acontece, João, é uma dor indescritível. E eu passei por isso. Minha esposa passou por isso. Nós passamos por isso juntos. Nós passamos por uma dor que eu confesso, João, que é um negócio assim inimaginável. E eu vou te contar uma outra coisa do que meus olhos já viram nessa vida. Minha esposa abortou espontaneamente na primeira gestação. E acredite, João, minha esposa estava grávida de trigêmeas, sem nenhum processo de fertilização, trigêmeas. Naquele momento, eu estava numa cidade em Botucatu, a quase 90 quilômetros daqui, corri para Bauru, diante da situação, sangramento, aquela coisa toda, corri, peguei minha esposa, fomos para o hospital. Fomos para o hospital e lá passou, né, por um momento, não me lembro de quanto tempo de espera, para poder ir para o centro cirúrgico, para o processo, João, de curetagem. Nesse meio tempo, João, já estava no rádio, já há muito tempo aqui em Bauru, as enfermeiras viraram para a médica e disseram assim: doutora, ele é de rádio. Essa doutora, essa médica, equivocadamente, me deu as vestes, a vestimenta, o aparato de um médico, pediu para eu vestir. E disse para minha esposa: quer que ele te acompanhe? Ah, eu quero. Eu fui para o centro cirúrgico, todo paramentado como se fosse médico. A roupa, máscara, enfim, touca, aquela coisa toda. E fui para o centro cirúrgico como se fosse um médico. E, João, eu acompanhei a curetagem. Eu vi todo o processo da curetagem acontecer. E minhas 3 filhas, né, no processo de curetagem, sendo retiradas do útero, do ventre da minha esposa. João, a dor é inimaginável, meu. A dor é um negócio incalculável. Porque você já tinha plano, ou planos, sobre aquilo, sobre aquele momento, sobre aquela oportunidade, sobre as vidas que ali estavam. João, a cada curetagem é uma concha. Você imagina uma concha introduzida na mulher, num processo absolutamente invasivo, terrível. Posso imaginar para a mulher o que significa aquilo. E aí, a cada conchada, a cada curetada, a retirada de material, eu assistindo aquilo. Na verdade, a médica, quando as enfermeiras disseram que eu era de rádio, achou que eu fosse médico, radiologista. Por isso me colocou naquela situação. Mas eu agradeço pela confusão, porque eu pude ficar de mãos dadas com a minha esposa no momento talvez mais doloroso da nossa jornada de casal. João, imaginar que uma mulher, por mais que tenha passado por um ato violento como estupro, entendo, João, entendo, mas o processo do aborto, ele é tão agressivo para todos, que é muito difícil para você imaginar, para você pai e mãe, imaginar que alguém queira matar uma criança no seu ventre. Decisão de matar.
Porque os pais que me ouvem agora e passaram por um processo de aborto espontâneo, João, sabem o tamanho da dor que é. Penso naqueles pais, naqueles casais que querem engravidar, querem ter seus filhos e não conseguem. Fertilização, uma tentativa, 2 tentativas, não vinga, não vai. Veja, João, esses querem um filho, enquanto outros decidem matar crianças em seus ventres. Por mais que seja uma decisão diante do ocorrido, por exemplo, um estupro, dá para imaginar para um homem e para uma mulher que quer ter um filho, que alguém decide não quer ter essa criança. Então, João, eu narro aqui a minha dor e tento, no exercício de empatia, me colocar no lugar de quem quer ter um filho e não consegue. Ao mesmo tempo, tento, mas não consigo, um exercício de empatia, me colocar no lugar de uma mulher que decide abortar. Eu não consigo. Esse exercício de empatia transcende, ultrapassa o meu limite, passa da conta. Eu não consigo. Então, João, quando a gente fala desse método da sistolia e da forma quase que natural que alguns querem tratar do tema, eu peço para que estes que defendem esse modelo de aborto, esse assassinato, conversem com pais, com homens e mulheres que passaram pelo aborto espontâneo, entendam o tamanho da dor. É um sofrimento, João, porque você fez planos para o quarto, sabe? Para o futuro, para o berço, para a roupinha, para a fralda, para o que vem, e a criança não vem. João, vontade de chorar aqui, bicho. Então, quando se fala de aborto, a decisão de abortar, podendo ter uma criança e trazê-la ao mundo, João, é algo muito cruel, que eu repito, eu não tenho capacidade de exercitar a minha empatia e me colocar no lugar de uma mulher que decide abortar. Eu não consigo. Nesse ponto eu sou limitado, eu sou ignorante, eu não consigo. Vamos lá.